E aí, tudo bem, seus fanáticos por animes? Hoje iremos analisar o terceiro episódio da quarta temporada de Shingeki no Kyojin, intitulado Porta da Esperança. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação do canal, porque aqui teremos todas as informações possíveis sobre a quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Então, recado dado, bora pro vídeo! Esse episódio, pessoal, começa com a mãe do Reiner. Sim, a mãe do Reiner conversando com o Reiner ainda criancinha, falando que o pai dele era marleniano e que por ele ser eudiano, ele não tinha direito a nada. O pai dele era, ó, vou explicar pra vocês direitinho aqui. O pai do Reiner era marleniano e a mãe dele eudiana, entendeu? E o Reiner, por ser filho de uma eudiana, era considerado um demônio e não tinha direito a nada. Portanto, a mãe dele fala o seguinte pra ele: meu filho, se você fosse um eldiano pelo menos, a gente pelo menos seria reconhecido como gente. E isso causa uma coisa no Reiner muito grande, porque o filho dela cresce com o intuito de se tornar um guerreiro para se tornar um marleniano temporário. Como assim marleniano temporário? O Reiner se tornaria um guerreiro, ou seja, ele teria um titã dentro de si e representaria Marley contra as outras nações, invadiria a ilha de Parades, recuperaria o titã fundador e essas coisas do tipo. E com isso, ele seria considerado alguém do povo de Marley, entendeu? Ele seria reconhecido. A cena corta pro Reiner agora já adulto, tendo um flashback, porque esse episódio é basicamente todo voltado para o Reiner, sobre os guerreiros que foram lá para Parades, invadiram a ilha e tudo mais. Novamente, a cena corta e notamos o treinamento dos guerreiros. Dessa vez, temos lá muito rosto conhecido, hein? Se você for esperto, você viu. Temos lá o Bertolt, a Anne, o Reiner, o porco Galliard, é porco o nome do cara, puta que pariu. E o Marcel Galliard, que é o irmão do Galliard agora que tá com o Titã Mandíbula. É aquele que a Ymir devorou, né? Vocês sabem disso, eu não vou ficar falando isso aqui não. Notamos nesse episódio a rivalidade que o Reiner e o Galliard têm. Porque o Reiner, quando tem um inspetor lá perto, ele fala assim, é o seguinte: ó, de vocês 7 aqui, ó, 6 de vocês vão se tornar titã, independente do que acontecer. Porque a gente tem 6 vagas de titã garantida. E o Reiner fala: nossa, que bom, agora eu vou ser um marleniano temporário. Que esse era o objetivo dele, para ele ser reconhecido pelo pai dele e a mãe dele ter uma vida boa. Porém, o Galliard vira pra ele e fala: cara, você é o mais fraco de nós todos. Você não tem nenhuma qualidade. Você só passou por causa de uma prova que você fez escrita sobre a sua lealdade a Marley. E aí o Reiner fica pistola, ele fala: como assim, cara? Como assim eu sou o pior? Os dois começam a ter um rixinha por ali, mas logo são separados pelo Marcel, que é o irmão do Galliard. Logo em seguida, a gente vê o Bertolt, que levanta o Reiner e fala que lealdade também é importante e que ele também tem chance de se tornar um guerreiro. Logo depois dessa cena, a gente é levado lá pra dentro da muralha Maria e notamos lá o Eren. O Eren tranquilo, num dia pacífico, ainda criança, e o Armin chegando perto dele conversando. Logo depois disso, temos a abertura, e depois da abertura, a gente vê quem se tornou afinal guerreiro. O Marcel, o Reiner, a Anne, a Pieck, o irmão do Eren lá, que eu esqueci o nome, mas que eu vou lembrar agora, o Zeke, que continuou com o Titã blindado. Esses aí se tornaram guerreiros. Logo, um cara lá pergunta assim, ó: porque o objetivo para esses guerreiros era invadir Parades e pegarem de volta o Titã Fundador. O cara lá vira pro um outro oficial de Marley e fala: cara, você acha certo a gente colocar tanta responsabilidade assim em cima do ombro de crianças? E o outro vira pra ele e fala: cara, olha o que essas crianças fizeram. Porque eles tinham titãs dentro deles, entendeu? Em seguida, a gente vê lá o Galliard pistola. Porque como assim o Reiner foi escolhido e eu não? O Reiner é o pior de nós todos. Ele não deveria ser um titã. Eu deveria ter pegado o titã blindado. Porém, o Marcel novamente impede ele. E a cena corta pro Reiner indo finalmente encontrar o pai dele. Porém, pessoal, eu cheguei a ficar emocionado de tanta tristeza que eu tive. Porque o pai do Reiner trata ele como lixo. Ele vira e fala: cara, como assim? É aquela sua mãe lá, né, querendo se vingar de mim pelo que eu fiz. Meu Deus, ninguém pode descobrir que eu tive um caso com a Eudiana, porque senão eu vou pra forca, eu vou ser morto. Porque aquilo era um crime, porque o marleniano puro não podia entrar em contato com aquele Eudiano, sabe? Pessoal, é muita referência à Segunda Guerra Mundial nesse anime, sabe? É muita referência, eu noto isso toda hora. Os Eudianos são como os judeus e os marlenianos como os nazistas, entendeu? É triste. Mas, voltando pro tema do vídeo, logo depois disso, a cena corta para os guerreiros sendo enviados para a ilha de Parades e como cada um se sentia em relação àquilo.
o Marcel, a Anne e o Bertold, eles se sentiam mal, porque eles sabiam que eles iam ter que matar muita gente nesse meio caminho, muita gente mesmo. Porém, o Renner se levanta e fala: como assim? Eles são demônios, porque eles sempre foram ensinados que os Eldianos da ilha eram demônios e que os Eldianos que ficaram em Marley eram os Eldianos bons. Até que o Marcel levanta e fala uma coisa que deixa o Reiner abalado demais. Que o Reiner não era para ter se tornado um titã. Quem era para ter se tornado um titã era seu irmão, Galliard. Porém, ele foi lá e numa tentativa de salvar o seu irmão da morte certa, porque quem se torna titã morre depois de 13 anos. Ele subestimou seu irmão na frente dos oficiais, dos superiores, e elevou muito as qualidades do Reiner. Falou que ele era muito resistente, enfim, colocou o Reiner lá em cima e seu irmão lá embaixo. O Reiner fica espantado na hora, ele fica sem reação. Até que eles são atacados por um titã irracional, que vocês sabem que é a Ymir, que ia devorar o Reiner, mas que, por conta de que foi o Marcel que colocou o Reiner para se transformar em um titã, ele vai lá, empurra o Reiner da frente dele e acaba sendo devorado pelo aquele titã no lugar do Reiner. Logo em seguida nos é mostrado os três guerreiros novamente reunidos e como eles se sentiam depois do acidente com Marcel. A Anne e o Bertold cogitaram a ideia de voltar para Marley, falando que seria o melhor porque eles iriam encontrar novamente o Titã Mandíbula, porque o Marcel não era mais ele, porque aquele Titã Irracional tinha devorado o Marcel, então ele era o novo Titã Mandíbula, que a gente sabe que é a Ymir, e voltar para Marley para escolher o novo guerreiro. Porém, o Reiner fica assustado demais. Ele vira e fala: não tem como, porque se a gente for, eles vão me matar, vão tirar o titã blindado de mim e vão dar para outra pessoa. A Anne vira para ele e fala: mano, tô pouco me fudendo pra você. Você fez merda, então você assume seu BO aí. Porém, o Reiner fala: ah, mas você acha que vai ser só eu que vou levar a culpa por ter fugido? Vocês também estão dentro. Aí a Anne fica pistola demais, ela pula em cima do Reiner e começa a dar umas cacetadas nele, que cê tá é louco, é de arrepiar, meu patrão. O Reiner, depois de tudo isso, ainda levanta e enforca a Anne, tá ligado? Ele fala: não tem mais volta, esse é o caminho que a gente vai ter que escolher. A gente vai ter que invadir a muralha com ou sem o Marcel. Então, a gente é levado novamente pro primeiro episódio da primeira temporada, onde o Bertold se transforma em Titã Colossal e dá uma bicuda na muralha, abrindo um buraco, e faz com que inúmeros titãs irracionais entrem dentro de Parades e comecem uma destruição total dentro da Muralha Maria. E aí a gente vê um Reiner todo confuso, se transformado em titã blindado, com um único objetivo na cabeça. Ele iria cumprir seu papel, o papel que foi desempenhado por ele por Marley, e pronto, não tinha mais objetivo. Ele era o novo líder ali porque ele fez a merda de deixar o Marcel morrer, entendeu? Logo depois de mostrar toda a destruição da Muralha Maria, e como os guerreiros ficaram depois daquilo, porque eles ficaram abalados, porque eles viram quanta gente teve que morrer para a realização dos planos deles. E ali eles começaram a entender que nem todos são aqueles demônios que eles pensavam. Eles encontram um homem que conta como foi a invasão do Titã para ele. Que ele tinha filhos e que quando ele abriu a janela e ele viu o Titã, ele ficou apavorado, muito apavorado mesmo. O pior de tudo é que depois de contar aquela história para aqueles três, o homem se suicidou. Vocês entendem? Foi tenso. Depois a gente vê o Reiner abraça o Bertold e a Anne e fala que agora eles estavam juntos e que eles iriam recuperar o Titã Fundador e voltar para Marley, para ficar em casa tranquilos. Depois disso, os três guerreiros, Anne, Bertold e Reiner, se infiltram nas muralhas e entram na tropa de exploração para tentarem descobrir um pouco mais sobre Parades e sobre o que cada um sabia sobre os titãs. A gente vê lá a Anne perseguindo um certo homem, que eu não entendi quem era aquele cara. Eu não li o mangá, pessoal, foi mal. Eu tô trazendo a review aqui, mas eu não sei nada do mangá, literalmente. Depois ela volta junto do grupo, a gente vê como o Reiner tá se relacionando com cada um da tropa lá. Logo depois disso, a gente vê uma reunião entre o Reiner e os outros guerreiros lá, onde eles cogitam a ideia de voltar pra Marley. A Anne vira e fala: eu acho que com o que a gente sabe agora, a gente pode voltar pra Marley, afinal toda a informação é útil, né? Tudo que a gente descobriu vai ser útil lá pra Marley. Porém, o Reiner vira pra ela e fala: mas você acha mesmo que só com isso eles vão ficar satisfeitos? Não vão nem um pouco mesmo. Então eles decidem que vão destruir a outra muralha da Ilha de Parades, que era a Muralha Rosé. Que é aquela outra muralha lá em que o Eren se transforma pela primeira vez em Titã. Vocês lembram, né? Apareceu na primeira temporada. A Anne vira pra ele e fala: mas como assim? Seus amigos vão morrer, ué, se você fazer isso. Ele vira novamente pra Anne também e fala: ninguém aqui em Parades é meu amigo. Eles são só demônios e você sabe disso.
A gente vê agora o Bertold, que tá muito cabisbaixa, e ele pergunta pra Anne: eu não aguento mais sonhar com aquilo. Aí a Anne fica espantada, olha pra ele e ele fala: toda noite eu tenho aquele mesmo sonho, daquele homem contando aquela história pra gente se suicidando. Aquela história que eu falei pra vocês que o homem contou como foi a invasão de Titã pra ele. É tenso, pessoal. É tenso demais. Depois disso, a gente vê um pouco da interação do Reiner com o Eren. Porque a gente lembra, né, que lá na primeira temporada o Eren admirava muito o Reiner. E ele pergunta pro Reiner: como que eu faço pra ser igual você e a Mikasa, que conseguem fazer tudo perfeitamente? O Reiner vira pro Eren e fala: apenas siga seus instintos e faça o que você acha certo. A cena corta e a gente vê agora o Reiner, pessoal, numa cena muito pesada mesmo, a ponto de cometer suicídio. Porém, ele se lembra dos novos guerreiros, do Falco, da Gabi e dos outros, e vê que ainda tem um objetivo, ele ainda tem que viver mais um pouco. Em seguida, a gente acompanha Falco, que está andando por Parades e de repente topa com aquele mesmo estranho que a gente viu o Falco falando da braçadeira no episódio passado, vocês lembram? Dessa vez ele chama o Falco e os dois conversam. Ele pergunta se o homem tinha melhorado, se ele estava melhor, e o homem revela pra ele, o estranho revela pra ele uma coisa: eu tô nesse hospital aqui, mas eu simplesmente tô falando que eu tenho problemas mentais, tenho danos mentais por causa da guerra, por medo de encarar minha família. O Falco vira pra ele surpreso, com a cara de surpresa, e o homem novamente pergunta: você tá ferido? Ele responde que era por conta do seu treinamento como guerreiro e que ele tinha quase certeza de que ele não iria se tornar um guerreiro porque tinha uma outra candidata que era muito melhor a ele, muito superior a ele. Que ele tava falando da Gabi nesse caso, vocês sabem, né? Aquele homem misterioso vira e fala pra ele: não, mas eu acho bom você não se tornar guerreiro, porque você é uma boa pessoa. Porque não seria bom pra você se tornar guerreiro. Ele vira e fala: não, mas eu preciso me tornar pra me salvar uma pessoa. O homem novamente pergunta pra ele se era uma menina. Ele revela que sim, mas que ele não tinha potencial para se sobressair a ela. Que ela tinha se destacado inclusive na guerra que teve entre Marley e aqueles outras pessoas no primeiro episódio, vocês lembram? Então, o homem começa a falar que tudo o que Marley fazia com os Eldianos era errado, que eles eram forçados a tomar inúmeras decisões, e aquilo realmente é errado, né, pessoal? É uma manipulação total que Marley exerce sobre Eldia. É até pesado de se ver. E que aquele ciclo precisava acabar de alguma forma. O homem fala o seguinte para Falco, ele fala que se cada um dos Eldianos soubessem o que iria acontecer no campo de batalha, nenhum deles cogitaria a ideia de ir para lá. Falco fica surpreso, porque aquele homem pensava exatamente o mesmo que ele. A cena corta e enfim se encerra o episódio. Gente, esse episódio foi mais um flashback. Ele mostrou muito sobre o passado do Reiner e como ele e os outros guerreiros se desempenharam na invasão de Parades. E a gente viu muita coisa importante mesmo. Aí a gente fica na cabeça: quem era esse homem misterioso que conversou com o Falco, que falou sobre liberdade? Eu sei quem é. Eu tomei spoiler e sei, mas eu não vou falar pra vocês, é claro. Mas esperem que o próximo episódio vai ser muito foda. Enfim, pessoal, esse foi um novo quadro onde eu vou analisar cada um dos episódios de Shingeki no Kyojin. Portanto, se curtiram o vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no compartilhamento do canal. Obrigado por assistirem até aqui e fui!